Capítulo 1. Tem coisas que eu já disse no culto, mas é que agora não vai ser pregação, jogado, vai ser tentar explicar. Então fica assim, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 11, é necessário que tenha uma compreensão do capítulo 1 ao capítulo 11 e fala de toda a Bíblia, de toda a importância da Bíblia. Por exemplo, se você tirar da Bíblia o Apocalipse, o Ezequiel, o Jeremias, o Mateus ou qualquer um outro texto e arrancar de lá, e o Gênesis permanecer, por incrível que pareça, você ainda consegue definir algumas coisas da Bíblia. Porque aqui fala de quando Cristo vai vir, aqui fala de Satanás, aqui fala da nossa existência, aqui fala de como as coisas vão acontecer. O Gênesis em si, ele é a nossa estrutura para poder entender a vida e entender as suas consequências. Por quê? Gênesis é nascimento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, tudo que Paulo escreve é consequência do que aconteceu no Éden. Se fosse tanto coisa boa, tanto faz com essas consequências que nós temos hoje. Todas elas partem de Gênesis. Para você entender tudo que acontece contigo, é necessário você ler Gênesis. Por isso que eu sempre amei Gênesis, porque o Gênesis ele consegue dar algumas definições da vida para nós. Consegue dar algumas definições. Agora vamos lá. Para a gente entender quem foi que começou, é preciso a gente entender quem é que começou, quem é ele. Certo? Não é verdade? E a pergunta é, quem é Deus? Vamos lá. Me respondem. Criador do universo. Isso, Criador do universo, tá? E aí alguém faz aquela perguntinha bem famosa que todo mundo pergunta. De onde ele veio e quando foi que ele apareceu? Não, porque alguém já deve ter feito essa pergunta, não já? De onde Deus veio? Quando foi que ele apareceu? Alguém já fez? Isso. Quem criou Deus? Essa é a pergunta mais famosa. Quem criou Deus? Como explicar se é que tem jeito, como não tem jeito de tentar explicar Deus? A única coisa que a gente tem é a resposta do verso de número 1. Olha o verso 1. Olha o verso 1. Nossa, faltou a lousa mesmo. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos tentar atingir. Então fica assim, ó. Aquilo que eu já disse no culto, eu vou tentar explicar melhor agora, tá bom? Então, no princípio é tempo. Então, você marca aí na sua folha. Tempo. Princípio é tempo. Ok? Princípio é tempo. Guarde isso, ó. Nós estamos interpretando um verso bíblico. Nós estamos começando a tentar explicar quem era Deus, para tentar explicar por que ele precisou dizer isso. Qual a necessidade dele dizer no princípio? Então, ó, no princípio, criou Deus. Então, princípio é tempo. Criou céus. Quando a gente fala de céus, pode entrar. Fique à vontade. Quando nós falamos de céu, nós estamos falando de Matéria. Como? Matéria. Não, de espaço. Eu já disse isso antes, mas que nem eu falei para vocês, não tem 1 milhão de interpretação, existe uma interpretação para o texto. Então nós vamos tentar descobrir quem é que fez o universo, tentar definir ele, se é que a gente consegue, falando do que ele fez. Porque na maioria das vezes se define alguém em cima daquilo que ele fez. Então é o seguinte, como a gente vai conseguir entender ele? Não, vamos pegar o que ele diz primeiro. Então, no princípio é tempo. Então, escreveu tempo? O céu, porque está nos ares. Ok? Se está nos ares, então é espaço. Então, você escreve espaço aí. E depois do espaço, vem a terra. A terra é matéria. Gente, vocês vão ver que toda vez que eu falei isso no culto foi muito rápido. Vocês vão ver como isso tem uma noção, faz uma diferença enorme. Então fica assim, ó. Se no princípio significa tempo, se céu é espaço, e se terra é matéria,
Então nós temos em todos eles 3 elementos em cada um deles, ok? Então no tempo nós temos presente, passado e futuro. Vocês estão careca de saber disso. No céu a gente tem altura, largura e profundeza, certo? E na matéria nós temos sólido, líquido e gasoso, ok? Beleza, agora nós vamos tentar entender por que é que Deus fez essas coisas. Lembra quando eu disse que Deus estava do lado de fora? Do lado de fora. Então vamos tentar entender primeiro o que foi que ele colocou do lado de dentro. O que ele colocou do lado de dentro? Ele colocou o tempo. Mas o que é o tempo? Defina o tempo para mim. Quem quiser falar, defina o tempo para mim. Não precisa ficar com vergonha nada não, tá bom? É uma aula. O que é o tempo? Segundos, minutos, horas, dias, tá. Anos, milênios. Como eu paro ele? Como você sabe que isso é real? Milênio, anos, minutos, segundos. Como você sabe que isso é real? Porque nós temos princípios, uma rotina em cima desses tempos. Sol e lua. Isso. É por causa do movimento. Ó, presta atenção nisso. É por causa do movimento. Tudo que se move fica a favor do próprio, fica dependente do tempo. Tudo que se movimenta é tempo. Ponteiro é tempo, sol é tempo, lua é tempo, dia e noite na criação é tempo, porque sendo alguma coisa que se movimenta, então é necessário por exemplo, eu poderia ter o espaço e ter a matéria. Mas se não tivesse o tempo, o espaço não era espaço, porque eu não saberia definir o espaço, porque o espaço é movimento. E pegou? Deu para entender? Por exemplo, a matéria é matéria. Como eu sei que a matéria é matéria? Por causa do tempo. Então, tudo que se movimenta, por exemplo, nós não ficamos velhos. Você não vai dar um glória assim para fazer aleluia? Nós não ficamos velhos. Pergunta por quê? Porque nós estamos o tempo todo em movimento. Então nós nunca fazemos a mesma coisa. O que fica velho é a geladeira, que não tem movimento e já nasce pronto. Então esse tipo de coisa não precisa do tempo. Por quê? Porque o tempo é tudo aquilo que se movimenta. Ok? Então, para o tempo existir e o tempo ser o próprio tempo, para dizer que ele é tempo, ele precisa entrar dentro do espaço. Certo? Tá dando para entender ou não? Tá dando para entender? Qualquer dúvida, agora nós estamos numa sala de aula de verdade. Então, do tempo vem a matéria. Como que a matéria consegue ficar dentro do espaço e eu consigo definir que ela tem um tempo? Porque ela está em movimento. Tudo que está em movimento é por causa do tempo. Isso movimenta. Aí o seguinte, Deus não se move. Deus não se move porque ele é imutável, ele não muda. Quando eu digo movimento, eu estou dizendo que o tempo, quando eu comecei a falar, você ficou mais velho. Ficou mais velho de novo. Você acabou de ficar mais velho de novo. Você ficou mais velho? Eu também. Não, porque tudo que o tempo, que inclui o tempo, fica em movimento. Por isso que eu sei do tempo. Quando você pisca o olho, que nem você está piscando agora, é por causa do tempo. O tempo está passando, você está piscando e nós estamos em movimento. O movimento, vou definir melhor. O movimento é o ponteiro do relógio que não para. E se parar? Por exemplo, a ciência descobriu que alguns anos atrás teve um probleminha no Sol ou no planeta, alguma coisa aconteceu. É fácil. Vocês sabem por quê? Por causa do Josué. Entendeu? Então, assim, eles descobriram que tem alguma brecha, porque, por incrível que pareça, parou o tempo. Então, assim, tudo que está em movimento que eu digo é em vida. Coração não para de bater. Enquanto o coração não para de bater, o tempo existe. Quando é que uma pessoa morre? E quando o coração para de bater? Quando acaba o tempo. Entendeu? Então, o tempo é esse andamento da vida. O tempo é esse andamento da vida.
Agora entenda uma coisa, Deus não fica em movimento, porque ele não fica velho. Nem Hebreus, alguém lê Hebreus 13, 8. É por isso que quando a gente está no trabalho mesmo e não tem muita coisa para fazer, o tempo demora a passar. Isso. E quanto mais Isso. fica, mais parece que passa mais Isso, depressa. é. Olha que gostoso, gente. Olha que delícia que é. Nós estamos aprendendo uma coisa tão interessante que serve para o nosso dia a dia. 13:8, se eu não me engano. É 13:8? Pode ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tivesse uma luzinha aqui, imagine esse triângulo aqui, Vamos lá. Eu não sou um bom desenhista não, mas assim, ele era a ponta e a outra ponta há de ser. Não é o que a Bíblia diz? Ele era e há de ser. Correto? Ele é porque ele é presente. Ele era porque ele é. Ele há de ser porque ele é. Ok. Não é o triângulo da vida? Para nós humanos, para ele era e há de ser porque ele vive no mundo da eternidade. Se ele vive no mundo da eternidade, o tempo não existe para ele. Existe só a classificação humana que nós estamos dando para ele. Deu para pegar? Deu para pegar? Então é o seguinte, para nós é o que no triângulo? Presente, passado e futuro. Esse é o nosso período, é o período nosso, certo? Agora para ele não, para ele no triângulo ele era, ele é e ele há de ser. Esse é a nossa conclusão de quem é Deus. Agora isso como Deus. Então fica assim, ele é porque que ele é? Porque ele é? Porque ele é. Porque ele há de ser? Porque ele é aquilo que ele já é, aquilo que ele há de ser. Ele é, não é? Ele é porque ele é. Ele há de ser o que ele já é. Isso. Ele é porque ele já é. Ele há de ser o que ele já é. Deu para pegar? Ele é. O que ele é agora, daqui o há de ser, que é futuro, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele vive no mundo da eternidade. Então, quando alguém te fizer a pergunta, quem é Deus? A pergunta é, quando surge o nome, quando Deus passou a existir, o quando tem que sair fora, porque quando é tempo. Entendeu? Deu para pegar? O quando não é um tempo? Então a ideia não é quando, porque o quando tem que cair fora, porque o quando não existe, porque é um tempo. Então como explicar um Deus que está fora do movimento? Se ele está fora do movimento, ele não precisa do tempo. Se ele não precisa do tempo, para falarmos dele antes do antes, não, vou melhorar. Para falar dele eu preciso pensar antes do antes. Mas antes do antes, mesmo assim ele já era. Por isso que ele fala lá, quando Moisés vai libertar o povo, ele fala o eu sou. E isso, por exemplo, a palavra eu sou é 5,14, né? Diz assim, diga que o eu sou te enviou, não é? Escreva essa palavra assim, o primeiro eu sou, e eu vou te explicar no original o que significa isso. Eu sou. Aí você escreve na frente assim, Asher Erie. Original, Asher Erie. Ok? O significado de Asher Erie é eu sou o que eles precisam que eu seja. Então o que eu vou falar para eles? Você diz para eles que eu sou o que eles precisam que eu seja. Em qualquer tempo, em qualquer minuto, em qualquer segundo, eu sou o que eles precisam que eu seja. A apresentação de Deus para nós é que ele é o nosso Asher Erie. Ele é aquilo que nós precisamos que ele seja. Mas quando é que ele passou a ser o eu sou? Não tem quando.
Ele é, irmã, isso. Ele já é. Então, quando fala ele é, não tem como ir nem para trás e nem para frente, porque ele... Então, eu não tenho como dizer, eu não tenho como dizer quem ele de verdade é, numa definição de criação, porque a minha mente foi criada no tempo. Então, eu não consigo pensar em alguém fora desse tempo. Então, Deus é inexplicável. Ninguém explica Deus. Entendeu? Glória de chorar mesmo. Entendeu? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se eu não puder responder, alguém me ajuda. Perguntinha? Não? Então vamos lá. Então a gente já começou a interpretar o primeiro verso dizendo que no princípio. Então o do tempo a gente já conseguiu. Agora vamos falar do espaço. Como surge a ideia do espaço? Porque tá falando dele. Ele precisa de uma coisa que se junte em outra, outra em outra, pela perfeição dele, para que se junte e vire uma coisa que tenha explicação humana. Difícil ter, mas tem explicação humana. Então o tempo só é tempo por causa do espaço e da matéria. Por que a matéria é matéria? Porque ela se junta dentro do tempo. Isso, dentro do tempo, né? Desculpe. É dentro do tempo e dentro do espaço. Quando ela se junta dentro do tempo, dentro do espaço, ela passa a ser alguma coisa. Entendeu? Por isso que uma das armadilhas do diabo, eu já disse isso, é fazer você não viver o hoje. Porque se você viveu ontem, o ontem não existe mais. Você já saiu fora do tempo de ontem. Hã? Deu para pegar? E se eu ficar sofrendo por alguma coisa de ontem, o ontem existe? Não, o movimento está hoje, o relógio está girando para agora. E eu estou vivendo ontem, significa que o relógio de hoje está valendo para quem? O tempo passou e eu não aproveitei absolutamente nada. Porque eu estou em movimento de idade, passando o tempo, estou ficando mais velho, mas eu não estou vivendo hoje, estou vivendo o ontem. E quando eu vivo amanhã, se torna um relógio já... como? Avançado, porém ele não chegou. O tempo é demais. Você sabe o que o tempo é demais? Porque não dá para você enganar ele. Tenta enganar o tempo. Tenta enganar o tempo. Tenta enganar o tempo. Não funciona. Irmãos, desculpa aí que eu vou falar, tá bom? Desculpa aí. Pode esticar aqui. Mas a hora que você levantar o bracinho, olhar debaixo do... Aí a idade aparece. Não. Não tem como enganar o tempo. Não tem como. Você pode pagar fortunas. O tempo, a melhor coisa que tem para você não sofrer na vida, você sabe que na maioria das pessoas que sofrem hoje é porque querem lutar contra alguma coisa que não tem como, né? Como você vai lutar contra o tempo? O tempo não para. E não vai parar. E a gente tem que... Desculpa a expressão a gente, fica tão ridículo falar a gente. É que nós precisamos nos infiltrar no tempo e saber o seguinte. É isso daqui. Agora que você está tentando compreender isso e o desafio que Deus colocou para nós na ideia do tempo, você vai começar a perceber que 1 segundo da sua vida vale milhões. Nesse exato minuto, nesse exato segundo tem alguém morrendo, tem alguém se suicidando. E nós estamos olhando para dentro de nós e estamos não ligando para o tempo. Você sabe quando a gente valoriza o tempo? Quando a gente perde um tempão fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer e que te tomou tempo e que você deixou de fazer aquilo que era para você fazer de verdade. Aí você começa a valorizar o tempo. Certo? Então ontem, cabe aqui mais uma das conversas que nós tivemos ontem. Corra contra o tempo, na ideia de contra esse tempo, porque essa expressão de correr contra o tempo é impossível, né? A ideia é corra junto com o tempo. Mas para você correr junto com o tempo, você precisa resolver as suas coisas, porque se você não resolver as suas coisas, ela te atrasa. As coisas te atrasam para você não viver o tempo. E quando você não vive o tempo por causa de coisas, você deixa de viver a vida.
Correto? Então é o seguinte, é aproveitar os minutos que estão na igreja, é aproveitar os segundos que estão em tal lugar, aproveitar as horas de escola, aproveitar as horas com o esposo, as horas com a família, porque o tempo... Já viu a criança quando fica grande, seu menino fica grande, você fala assim, não acredito que você já está com essa idade, já está casando. Aí o dia do casamento você fala, nossa, eu nem percebi que você cresceu. Porque o tempo passou e nós não colocamos ele no seu devido lugar. Aí juntou o tempo, o espaço e a matéria, foi embora. E você não percebeu. Então o que Deus faz? Deus coloca um desafio, dizendo assim, ó, eu estou... Porque para nós entendermos, tentar entender Deus, ele tem que fazer o tempo, o espaço e a matéria. Porque para ele ficar do lado de fora, ele não pode ser explicado. E por ele não ser explicado, ele tem que dar um argumento que faça ficar difícil entender, mas que tem alguém que criou. Por exemplo, a ideia do Augusto Cury, que começa a escrever, falar sobre a mente humana, chega a um certo ponto que ele diz assim, não tem jeito, tem alguém que é muito poderoso para criar uma mente como essa. Aí ele aceita Jesus. Entendeu? É assim, ó, você vai desembrulhando, e uma hora você percebe que tem um presente fora do normal que você não consegue entender, você não consegue defini-lo. Mas você olha e diz assim, tem alguém mais poderoso para criar isso. Por exemplo, a ideia dos filósofos que dizem que há alguma coisa no universo que domina o mundo, porque não pode ser alguma coisa tão perfeita que se encaixe, que não tem alguém que seja mais poderoso. Aí a filosofia vem com os mitos gregos falando sobre os deuses Zeus, que mais? Isso, aí filho de... E começa a falar dos... Como? Isso, Poseidon, e começa... Por quê? Olha aqui, gente, é uma tentativa de tentar definir uma pergunta que eles têm e não conseguem encontrar resposta. Vários deuses. Isso, muitos deuses, e alguns eles acreditam até hoje, por exemplo, eles acreditam fielmente na ideia de Zeus, na ideia do seu filho, de Hércules, e tanto, eles acreditam. Eles acreditam assim, Zeus é o deus da água, não sei quem é deus do vento. Sim. É da outra da terra. O Aquaman, lembra daquele desenho Aquaman? Não é do tempo de vocês. Lembra do Aquaman? Não, vocês não lembram, você não vai lembrar. Lembra do Aquaman? Não, sou velho. Que é isso, rapaz? Vai, fala a verdade aí. O tempo passou, né? O senhor lembra do Aquaman? O Aquaman é um deus do mar. Por exemplo, o Thor, vocês sabem disso, né? O Thor é um deus, só que esse deus, por incrível que pareça, né? Vocês sabiam que o deus Thor ele matava pessoas de outras raças, negros e tantas outras coisas? Pessoas que não eram da parte dele, que não correspondiam ao jeito dele, à cor dele, e a gente trata como se fosse uma coisa super normal, né? E ele era desse tipo, sim. Ele era um deus racista, um deus que matava quem não pensava, e a gente trata como se fosse uma coisa normal. E você pode perceber que o próprio Thor já é uma definição de céu, inferno, uma briga no céu, algum irmão se rebelia e manda o outro embora, e aí tem um martelo que é de julgamento, e isso é um rolo danado isso daí, mas um dia a gente comenta sobre isso. Então assim, chega perto de tentar definir, quando você chega uma hora e fala assim, não tem como definir Deus. Por exemplo, como explicar o antes do antes? Porque o antes do antes precisa ser alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Então, o que ele faz? Eu vou repetir o que eu já disse. Ele precisa sair de cena porque não tem tempo, nem espaço e nem matéria. Só tem ele. Ele não é tudo. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa sair fora para o nada existir. Deu para entender? Não tem tempo, não tem espaço e não tem matéria. Ele está onde? Ele é tudo. Então, quando a gente olha antes do universo e só olha eu não sei nem a definição disso, não sei nem dizer o que era, porque a nossa mente não atinge. É por isso que os filósofos apanham, porque eles querem alguma coisa que a mente dele consegue atingir, e a mente deles não consegue atingir.
Eu ouvi uma palestra com o Clóvis, Clóvis Filho, ele falando sobre deuses, né? Ele ia tentar explicar, e aí ele diz que essa ideia de deuses é muito inútil para os filósofos, porque se você está falando de Deus, de um Senhor alto, de um Senhor grande, e assim, se precisa de ter um Deus para a água, um Deus para o sol, então ele não é Deus. Porque um Deus ele tem que ser enorme, ele tem que ser maior que tudo isso, ele tem que ser um só para tudo isso. Então essa ideia de deuses, ele fala isso é inútil. E o pior, então, é justamente isso que nós estamos falando. Por exemplo, eles criaram deuses, um da água, outro do mar, outro não sei de onde, para tentar chegar ao limite aonde a mente deles atinge. Porque para nós que cremos, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela fé? Vocês vão perceber que tem uma coisa que acontece no Gênesis, e assim, é que não tem eu precisava do negocinho aqui. Você vai perceber que depois que tem esse negócio de criação, de tudo que acontece, Deus deixa uma ordem. Qual é a ordem? Não coma disso daqui, porque senão os olhos da alma de vocês vão se abrir. Gente, olha isso daqui que eu estou falando para vocês. Se eu fosse vocês, eu escrevia. Enquanto os olhos da alma estão fechados, ele conhece o mal? Não. Se ele não conhece o mal, ele consegue olhar para Deus como Deus. Entendeu? Porque tudo que ele olha, nossa, isso é demais. Tudo que ele olha é compreensivo, porque não existe o mal que atrai a mente dele, que limita ele. Então os olhos da alma dele não tá fechado? Tá fechado, não tá? Então só tem o bem, não tem? Quem o criou? Então tudo que ele vê Deus. Então ele fala o seguinte: Deus é Deus e tudo que eu vejo é Deus e acabou. E o que faz ele imaginar que Deus não existe? Nada, porque os olhos da alma não estão abertos. Então quando os olhos da alma se abrem, o mal aparece. Quando o mal aparece, ele não consegue mais definir Deus. Na verdade, ninguém consegue definir Deus, mas ele não consegue imaginar Deus na sua totalidade a ponto de dizer: eu nem vou tentar te explicar porque o senhor é demais. Agora não, agora ele coloca Deus em dúvida, porque os olhos da alma se abriu. Talvez na próxima aula a gente vai comentar sobre isso. Essa é a ideia do espírito, corpo e alma, que a gente vai ter que entender que existe dois véus. Esses dois véus que separam entre a alma e o espírito tem um coração. Entre a alma e o corpo tem o véu do coração, que é já no nível perto do espírito. Para baixo tem os olhos do corpo, que consegue enxergar. Só que ele consegue enxergar ele consegue enxergar com um problema. Qual o problema? O problema dos olhos da alma ter se aberto, porque ele manda informação para os olhos do corpo. Deu para pegar? Deu? Então eu sou completamente motivado pelos olhos da alma que não era para se abrir. Não era para se abrir. Como ela se abre, e tem outro detalhe, o problema não está no fruto. O problema não está no fruto. Vocês nunca pararam para pensar como pode o Deus... Não, já tô avançando demais já. Vamos no tempo. Eu estou avançando. Não vamos avançar não, vamos cada aula numa aula. Então funciona assim. Deu para entender a questão do tempo? Deu para entender? Deu para entender? Alguma dúvida? Então fica assim, no princípio criou Deus, ok? Alguma pergunta? Não? Certeza? Eu acho que você ia falar o que eu queria ouvir. Ah, é? Eu acho que você ia falar sobre o fato de Deus saber de tudo. Não, por favor. Por favor. Ele sabia que o Adão ia pegar. Mas deixa para a próxima aula. Tem resposta. Deixa para a próxima aula, assim vocês não vai faltar. Então é o seguinte, a questão do tempo ficou definido. Então antes do antes, o antes só poderia ter existido. O antes só existe. Vamos lá. Deixa eu achar uma definição legal. O antes do antes. O antes do antes só existe porque ele faz o nada existir. Quando o nada existe, ele sai fora. Quando o nada passa a existir, então eu tenho uma definição do antes. Ok? Porque não tem nada. Então o nada, para ele mostrar que ele é Deus, isso é difícil entender. Isso que a nossa mente não consegue atingir.
Ele tem que sair de cena por nada existir. Agora fala pra mim, o que é nada? Nada. Então, Só existe porque então, mas o que é o nada? Mas como que existe o nada? não existe o nada. Como existe o nada se nada é nada? Não existe o nada. Então, mas é que ele faz o nada do nada existir, por do nada ele tirar alguma coisa. Porque antes do nada ele era tudo. Então se ele não faz o nada, que é o nada existir, ele não consegue fazer nada. Deu pra entender? Então do nada ele cria. Do nada ele cria. É o único que do nada cria. Então ele precisava sair fora, porque enquanto ele está, o nada não existe porque ele está lá. Se ele está lá, então é tudo. É como se ele estivesse nessa sala aqui, ela estivesse completa, ele tem que sair para fora. Isso, é. Por exemplo, essa sala é a sala. Essa sala, ela não é uma sala ainda. Ela vai virar sala. Se ele estiver aqui dentro, aqui é tudo, menos uma sala. Aí ele vai sair. Quando ele sai, a sala vira sala. Porque o tudo saiu. Certo? Aí da sala nós criamos uma aula. Pronto. Pode dizer que é um vazio? Um vazio. Isso, mas é o próximo verso. Esse é o próximo verso. Pega aí, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, pega aí. Então, esse nada precisa vir a existir para ele começar a criar. Quando eu disse que o Gênesis é um livro assim, difícil, mas ele é gostoso demais, eu sou apaixonado por Gênesis. Apaixonado de paixão mesmo. Ele é gostoso por causa disso. Vamos lá, próximo verso. Então fica assim, ó. Tá com a sua Bíblia aberta aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a definição mesmo desse primeiro verso, irmãos? Tempo, espaço e matéria. Isso, nunca mais você vai esquecer isso. Certo? A terra, porém, estava sem forma. Aqui começa a confusão. Porque a terra, então, ela estava sem forma, então já existia a matéria. Então, quando ele faz o espaço, o tempo, o espaço e a matéria, ele não só cria o tempo, o espaço e a matéria, mas já tinha o que ele precisava para começar a criar. Pegou ou não? Deu para entender? Não? Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, correto? Então ele já deu uma definição assim, ele deu uma introdução. Ele fez os céus e ele fez a terra. Agora vamos por os detalhes de como ele criou. Correto? Então ele começa no verso 2. Olha no seu verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ok? Ela estava sem forma. Por que ela estava sem forma? Porque tudo estava fora do lugar. Ele vai colocar o tempo, espaço, porque a matéria ele já tem. Porque se ela está sem forma, ela já é uma matéria. Nossa, demais isso aqui, né? Ó, ela já tem a matéria, mas ela não tem forma. Se ela não tem forma, eu estou dizendo que alguma coisa não tem forma. Se alguma coisa não tem forma, ela é a... Essa Bíblia não tem forma, ela é uma matéria. Só que ela está sem forma. Então ele vai dar forma. Então do nada ele fez o tempo, a matéria e o espaço existir. Agora ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Entendeu? Então no primeiro verso ele diz o seguinte, ó. Eu crio o tempo, o espaço e a matéria. Agora eu vou explicar como é que eu vou criar tudo. E ele já começa dizendo, ó. Nossa, isso daqui é demais. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ela não é uma matéria já? Então, já havia matéria, só que não está tudo fora do lugar? Ele não vai colocar no lugar? Mas o que é colocar no lugar? Encaixar no quê? Isso! E eu não falei para ela em casa, viu? Então fica assim, ó. Se está fora do lugar, o que ele precisa fazer para aquilo criar forma? Fazer com que o verso 1 funcione. Isso. Eu vou dar tempo, eu vou dar espaço e eu vou dar matéria.
Por isso ele faz os céus, a terra luminares, e os luminares, os faz quartos tudo. dia. Pegou ou não? Deu para entender? Ou não? Não, gente, se não deu, pode falar. Pode continuar? Não, pode falar de novo. Pode falar de novo? Então assim, ó. A terra, porém, se está falando de terra, eu estou falando de matéria. Ok? A terra, porém, estava sem forma. Como que ela estava? Tudo fora do lugar. Por que estava fora do lugar? Porque não tinha ainda uma forma para... Não tinha uma forma ainda necessária, vamos dizer assim. Isso. Não tem tempo, não tem espaço local ainda permanente para ela, um lugar legal, porque ela já é a própria matéria. Então ele vai colocar o tempo e o espaço dentro. Quando ele colocar o tempo e o espaço dentro, então tudo fica perfeito. Tudo se torna perfeito. Então no começo ele diz assim, eu estou criando o tempo, o espaço e a matéria. Agora eu vou começar a criar. Só que quando ele fala que ele já fez a matéria, ele não fez. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Então a terra já estava pronta. Ele traz à existência a terra. Então a matéria eu já tenho. Agora ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Porque ela estava sem forma e vazia. O original é Eretz. Coloca aí. Hebraico Eretz. Eretz mesmo. E-R-E-T-S. Só uma perguntinha. Antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria, havia algo? Não. Nada. Não havia nada. Se não tem nada, não tem tempo. Se não tem tempo, então não tem como definir Deus. O que ele estava fazendo? Ele estava sozinho, daí do nada? Alguém tinha que fazer essa pergunta. Assim, ó. Então, tá aí o que não tem resposta. Porque se tiver resposta, não é Deus. No céu ou ele ficava com os anjos? Não, daí já é uma outra história. Já é uma outra coisa. Ó, por exemplo, então, aí isso entra no período do tempo. Isso entra no período do tempo. Por exemplo, vamos lá. Só para eu responder ela, eu vou voltar rapidinho, que tem a ver, eu estou respondendo o que tem a ver com a lição, tá bom? Então funciona mais ou menos assim. Por exemplo, os anjos. Ele cria os anjos, não cria? Lá em Jó diz que enquanto Deus criava a terra, os anjos cantavam para ele. Isso é lindo demais. Imagine Deus criando tudo e os anjos cantando. Ah, gente, que é isso? Isso é fora do normal. Então ele tem que criar o anjo antes. Só que ele não cria o anjo antes? Cria, não cria? Mas ele não cria os anjos quando ele está formando a terra? Então ele não pode criar o anjo limitado com o tempo. O anjo é eterno. Por isso que o diabo é condenado e não tem perdão. Isso. Por isso que Lúcifer é condenado e não tem perdão. E os demônios se tornaram... Esses anjos caídos se tornaram demônios justamente por causa desse eterno. Por quê? Porque Deus faz ele espírito e não carne. Ele estava estudando isso em Mas hebreu. nessa Não. parte entra a ideia de Deus tirar o homem do Você se jardim. empolgou, hein? E você se empolgou. Aí que Vai entra a lá. ideia de Deus tirar o homem do jardim para ele não comer do fruto e viver eterno condenado. Positivo. É isso. Enquanto ele está dentro do... Ó, Uau! vamos lá. Isso quer dizer então que Lúcifer já existia antes. Já. E outra coisa... Não, gente, peraí. Vamos. A pergunta é boa. Mas vamos deixar para a próxima aula, que é demais. É demais. Ó. Eu queria saber se ele estava sozinho, mas não É. É só, ele não se sente sozinho. Ele não é homem. Ele não tem sentimento humano. Eu espero que quando chegar no céu eu lembre de perguntar pra ele. Por quê? Pegou a terra do nada. Então, ó, por exemplo, se eu conseguisse responder isso... Tipo, tô aqui sem fazer nada. Então, mas esse pensamento... Ó, por exemplo, é assim, ó, não, foi legal você tocar nesse assunto. Vou tentar atingir o que você está falando. Esse pensamento é humano porque nós não conseguimos atingir. Para nós, tem que alguma coisa estar em movimento. Só que ele não precisa do movimento porque ele não precisa do tempo. Nessa época o tempo ainda não existia? Não, se o tempo não existe, só tem ele. Então, para ele... Não tem preocupação com
Não. Isso, por exemplo, gente, a resposta... Ó. Você viu como o Gênesis é fantástico? O Gênesis faz a gente pensar. Mas vamos lá. Você pegou, né? Então vamos lá, gente. Ó, olha o que ele faz. Ele pega os anjos e tem 20 minutos. Ele pega os anjos e fazem assim com os anjos. Como não tem tempo, vou te fazer eterno. Vou tirar um pedaço de mim e vou te dar. Isso. Eu vou tirar um pedaço de mim e vou te dar. Você será como? Você será como eu, eterno. Só que se você pecar, porque Deus não exige ninguém ficar adorando Ele, os anjos têm que ver alguma coisa para adorar. Lembra da canção? É alguma coisa que eles vê. Porque assim, esse negócio de não vem por amor, vem pela dor. Assim, eu sou meio arisco com essas coisas assim. Eu acho que Deus se apresenta para nós olharmos para Ele e olharmos para Ele e falar assim, ó, eu não mereço, Senhor, mas me ame. Como o Senhor pode me amar, não? Ó, para ser cristão de verdade precisa ter esse sentimento. Chorar e dizer, como que o Senhor me ama se eu não mereço esse amor? Aí você é cristão. Porque enquanto houver o sentimento de eu posso, eu consigo, eu que aceito a Jesus, eu que faço isso, eu que faço aquilo, então Deus ainda não é Deus na sua vida. Só tá o eu. Não, mas é só o eu completo. Só o eu completo. Mas vamos lá. Isso foi só para... Lembra que eu falei de aula com espiritualidade? Porque se ficar só informação, ela se torna muito banal. A gente fica... Agora é gostoso assim, por exemplo, você do nada... Quê? Opa, então... Aí essa é a ideia. Virar espiritualidade para a gente conseguir entender. Então ele tira um pedaço dele mesmo e dá para os anjos. Na verdade, ele não cria anjos, né? Anjos são gerados. Sai de dentro dele mesmo, assim, ó. É lindo isso, né? Então ele fica ali na frente. Então, se você pecar, você perde o brilho da luz. Você deixa de ser anjo e se torna demônio. E quem que vai querer fazer isso? Então, porque o que faziam eles ser moços, o que faziam eles ficarem felizes por serem anjos, era o brilho do templo de Deus, do trono de Deus que batia, o brilho de Deus que batia sobre eles. Por exemplo, a gente lê que umas asas tampam o rosto, duas tampavam os pés, duas, não é? Vocês sabem para que esses anjos... Aí eu vi um anjo de asa na igreja, é o demônio. Cai fora que é Satanás. É um demônio que está aí, porque esses anjos que vêm não têm asas. Para nós, não. Quando eles vêm, são anjos diferenciados. Por exemplo, esses anjos que cobriam com asas, eles cobriam para que os outros anjos que estivessem atrás não morressem com o brilho da glória de Deus. É demais. Mas outro dia a gente comenta sobre anjo. Então ele está lá. Aí, quando ele termina de criar, que acontece um problemão, que ele vai criar o ser humano, ele faz uma coisa incrível. Ele coloca o homem no Éden, e aí diz para ele assim, você também tem parte de mim, só que eu coloco um pedaço de mim dentro de você, eu entro dentro de você. E se você pecar? Não, você não vai pecar, porque eu só não quero que você coma daquele fruto ali que é meu. E eu estou te dando esse daqui. Aí ele pega aquilo que é dele e coloca no centro. A pergunta é, se Deus sabia, não é essa a pergunta que vocês querem fazer? Se Deus sabia que isso iria acontecer, se Deus sabia que eles eram inocentes, por que ele coloca a árvore no meio do jardim? Uma das respostas teológicas de John Stott, que eu prefiro ficar com ela, é a ideia de que Deus não gosta de que você ame Ele, só você, como Ele sendo só uma razão. Ele não quer dividir o amor com ninguém, mas para ele não dividir o amor com ninguém, ele precisa criar uma outra coisa para mostrar que o seu amor por ele é só dele. A ideia de que eu tenho opção, mas eu prefiro ele. Positivo. A cruz Que graça teria? Gente, olha pra mim, vamos pensar, vai. Que graça teria? Eu crio você, mas só tem eu. Muito sem graça. Entendeu? É a ideia mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vou falar uma bobagem aqui, tá bom? Só pra gente entender. É mais ou menos assim.
eu não quero que a Renata vai ali numa rodinha ali atrás porque o Tom Cruise tá lá. E eu vou ficar com ciúme do Tom Cruise. É normal, né? É normal. E aí é o seguinte, aí eu falo, não vai. Não, você não vai lá, você não vai. Mas por quê? Porque o Tom Cruise está lá. Então fica uma coisa tão sem graça. Porque ela precisa ir pegar um autógrafo, dar um beijo no rosto, abraçar, mas dizer, mas o Enéas é meu. Tá pra você, né? Isso, porque não há um sentimento mais forte. Como que eu vou falar isso agora? Me ajuda aí. Não há um sentimento tão forte para com qualquer outra pessoa do que há comigo. Era isso que Deus queria. Por isso ele tem cima de nós. E isso, ó, do Éden para trás tem livre-arbítrio total. O Adão tem livre-arbítrio total. Por que ele tem livre-arbítrio total? Porque ele não tinha ninguém para disputar. Só que Deus, é como se Deus batesse o olho e falasse assim, só tem eu, você vai disputar com quem? Como eu vou saber que você... Ó, é o seguinte, por que Deus coloca a árvore no meio do jardim? Pergunta pra mim, vai. Por quê? Não, pergunta de novo. Por que Deus coloca a árvore no meio do jardim? Vai. Porque ele queria ter uma intimidade, um sentimento verdadeiro de alguém para com ele. Porque se só ele existe, não teria graça. Ele tinha que ter alguém para disputar com ele. Aí vem aquela pergunta, né? Se Deus é tudo perfeito, por que então ele fez que a gente tivesse essa escolha, né? Uhum. Então vamos adorar só ele, não dava de sofrimentos. Então, essa é uma das ideias, da ideia do sofrimento. Um dia nós comentamos sobre isso, é justamente isso. Então, é isso mesmo. Ó, quando ele coloca a árvore no meio do jardim, ele está dizendo o seguinte: eu quero ser absoluto, eu quero que você me ame, você tendo escolha de escolher outro. Nossa, que bonito isso, né? Quer escrever isso? Você escrevia. Ideia do livre-arbítrio. Isso, porque ele tem um livre-arbítrio total. Ele não tem livre-arbítrio total, mas Deus queria saber se ele o amava de verdade. Então, para isso, ele precisa colocar alguém para disputar com ele. Tipo assim, a árvore tá lá, mas eu prefiro ficar com você. Isso. Era justamente isso. Era justamente isso. Ó, o bem e o mal tá lá. Olha, é tão interessante, gente, é tão interessante que ele faz assim, ó. Na minha árvore tem vida, tem isso e tem isso. Outro dia a gente leu o texto, só pra gente correr. Aí ele dá uma árvore para Eva que tinha a mesma coisa que tinha na dele. Só que a Eva vai lá e quando ela termina de ver, ela diz o seguinte, que ela ficou com vontade de saber o que tinha na árvore de Deus. Mas não precisava, porque o que tinha na árvore de Deus já tinha na dela. E esse foi o problema. Esse daí foi o problema. Ela queria alguma coisa que ia além daquilo que ela já tinha, que era conhecer o bem e o mal, que não tinha necessidade de ela conhecer. Não tinha necessidade. Sendo ele Deus, ele poderia ter intervido. Completamente. Só que o que seria de uma humanidade robótica? Sim, tudo perfeito. Não é verdade? Seria uma humanidade robótica. Tipo assim, não temos ninguém para disputar com ele. Ele é absoluto. Então, tá bom, eu te amo. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Por quê? Porque não tem ninguém para disputar? Daí ele estaria mentindo também por causa da ideia do livre-arbítrio. Sim. Aí, ele tem que dar o livre-arbítrio porque ele precisa de algo. Ele precisa saber. Ele não coloca um sentimento no Adão assim, ó, se você não me amar, eu te mato. Já viu um marido que diz assim, ó, se você for embora de casa, eu te mato. É muito humilhante. Só não vou embora por causa das crianças. É humilhante. Porque assim, ó, não é a razão assim, eu não vou porque eu te amo. Não é isso. A ideia é eu não vou porque tem X coisa. E Deus não queria esse tipo de situação. Ele queria assim, eu quero que você olhe pra mim e que você tenha tudo do bom e do melhor. Mas que você continue olhando pra mim e diga o seguinte, o Senhor é único na minha vida. Se acima de todas as coisas. Pode ter árvore bonita, bem ou mal, eu quero. E outra coisa, Deus tinha dito assim, você será como eu. Vocês sabiam que na Bíblia inglesa, alemã, eles dizem que o Adão estava do lado e que ele sabia que a Eva estava fazendo aquilo? Mas não é difícil entender não, quer ver? Olha na sua Bíblia. Quer ver? Dá uma olhada na sua Bíblia, quer ver?
fazer essa pergunta. Onde estava Adão quando Eva comeu? Então, na Bíblia, nas Bíblias reformadas, na Bíblia alemã, que veio de Lutero e tantas outras Bíblias, a ideia do texto... Eu vou falar uma coisa aqui porque nós estamos numa aula teológica, tá bom? Mas não vai mudar a sua cabeça, não. A Bíblia tem 1.347 erros gráficos que podem nos levar a entender uma coisa quando não é. Entre elas, esse problema do Adão. Porque o Adão estava ao lado da Eva. Como Deus havia dito para eles que eles seriam como Deus, o Adão está do lado e está vendo o que vai acontecer com a Eva, porque ele tinha certeza de que com ele aconteceria alguma coisa, mas como é com a Eva e Deus não falou com a Eva, não ia acontecer nada. Entendeu? Por exemplo, é igual o Caim. Sabe o Caim e o Abel? Eu já fui lá para frente. Por que o Caim chama o Abel para ir para a terra, lá na terra, para matar ele lá no mato? Você sabe? No campo? Porque lá tinha que ter semente. Então ele estava dizendo assim, se não é para mim, não é para ninguém. Cai sangue na terra e entra maldição e ninguém ganha. Entendeu? Na terra, se cai sangue na terra, tipo, não fica para mim, não fica para ninguém. Entendeu? Então, assim, tem toda uma trajetória, coisas interessantes na Bíblia que dá pra gente... Mas vamos lá, capítulo 3... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês vão amar Gênesis. Vocês vão amar. E o verso 6. Olha só. Olha o verso 5 primeiro. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, vos abrirão os olhos. Ah, isso daqui, ó. Se tivesse uma lousa aqui pra gente fazer um negocinho legal, mas próxima semana eu prometo que nós vamos ter aqui. Essa ideia de abrir os olhos que é a definição da nossa vida. Por isso que quando nós falamos que o homem é depravado total, é porque os olhos da alma dele estão abertos. Então ele já nasce com os olhos da alma abertos. E os olhos da alma dele abertos significa o quê? Ele vai ter o conhecimento do mal e ainda que seja pequeno, ele vai fazer o mal sem entender que é o mal. Mas ele já tem isso dentro dele. Porque os olhos da alma estão abertos. Entendeu? E a síndrome do Adão e da Eva pegam na gente. Tudo pegou na gente, porque foi, os olhos da alma se abriu e veio até nós, não foi? A síndrome deles também ficou em nós. Por exemplo, a gente quando pega a fera, a gente quer ir para onde? Tomara que eu tô acertando aqui. Viajar? Para onde? Para onde? Para praia, pro sítio, não é? Não é? Onde tem muito mato, não é? Claro, o nosso pai vivia lá. O Adão vivia lá. Então, se o Adão vive lá, a síndrome de Adão pega em nós. Pode ter, o lugar de descanso na nossa mente quando a gente pega férias é aonde? Eu vou pro sítio, eu vou pra praia, eu vou pra... É que a gente gosta do mato, a gente gosta da água, por causa do Adão. É a síndrome do nosso pai, que vem de lá pra cá. Entendeu? Tudo tem resposta. Gênesis, lembra que eu falei do Gênesis, que tudo que você descobrir em Gênesis, você descobre a vida? O Abraão tem uma esposa, depois da Sara, chamada Quetura. A Quetura ele tem que mandar embora, porque ele não está mais legal com a Quetura. Então ele manda a Quetura embora com os filhos, dá a herança, um pedaço da herança dele para a Quetura. Quando a Quetura vai, ele pergunta, você vai para onde? Ela fala, vou para o Oriente. Aí ela vai para o Oriente. De Quetura veio Takeda, veio Hiroshi, veio Jasper, veio Changeman, veio... Entendeu? Então ela vai para lá e os japoneses são abençoados hoje e apesar de adorar outros deuses, o povo do Oriente são abençoados por causa da bênção do Abraão que foi com Quetura para lá. Gênesis 25. Por exemplo, os camaradas do Oriente que vê e vem naquela estrela junto com Jesus, não tem aquela estrela? Não tem. Minha língua está coçando para falar outra coisa. Eu tenho que me segurar, senão eu tenho que me segurar. Sabe essa estrela do Oriente? Vou falar e vou cair fora. Sabe essa estrela do Oriente? Ela, num cronograma teológico, ela tem que brilhar uma outra vez. E aí em Apocalipse 12 fala da mulher que tem debaixo dos pés o sol, 7... Isso. Nesse significado, a data... que descobriram mais de 15 anos atrás, a data de acontecer alguma coisa que ninguém sabe o que é dia 23 de outubro de 2017. Agora. Só que a gente não sabe o que é. O mundo não vai acabar, eu tenho certeza.
Mas alguma coisa vai acontecer que tem esse significado dessa mulher, porque é o seguinte, a mulher ali significa... Não, vamos embora. Sim, ó. O que eu tava falando mesmo? Da Quetura? Do Oriente. Quando aquela estrela parece que eles estão levando um presente, é o dízimo da Quetura. Entendeu? Então, assim, mas assim, no decorrer do tempo a gente vai pegando... Ó, tudo está em Gênesis. Tudo está em Gênesis. Então é o seguinte, quando os olhos da alma se abrem, então a gente já nasce com esse detalhezinho dessa depravação total. Por isso que nós precisamos de Cristo. Porque os olhos da alma estão abertos. Entendeu? Vamos lá continuar. Verso 6. Todos trouxeram Bíblia para acompanhar? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a dela era também. Agradável aos olhos, a dela era também. Desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Ó, gente, não precisa estudar letra para entender isso, ó. Tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Ó. Não precisa. Tá aqui que ele estava com ela. Então maravilha, benção pura. Ó, gente, assim, não precisa estudar letra para ver, ó. Olha o acontecimento, né? Olha o acontecimento, ó. Onde está aqui? Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. A Bíblia é muito detalhista, a Bíblia é muito fantástica. Aí a Bíblia inglesa já vem descaradamente dizendo, e o Adão estava perto e ele comeu também. A sua tá como eles é? A minha estava, e deu também a seu marido que estava com ela. Uma ótima versão. E ele comeu. Editora Vida. Isso, então o que ele faz? A vida é ótima. Então, vida, fiel, são maravilhosas. Então o que acontece? Olha, gente, ele olha para a situação e deixa ela, porque ele sabia que Deus tinha falado com ele. A ponto de quando Deus pergunta o que ele estava fazendo, ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Porque ele já sabia, ele falou comigo, não falou com ela. Então eu jogo a acusação contra ela e vou tentar amenizar essa situação. Entendeu? Então assim, esse é o Gênesis. Esse é o... A minha, sim. A minha diz assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Ela comeu o primeiro pedaço, deu para ele e comeu. Isso, não, a sua versão é maravilhosa. Olha, essa versão é a correta. Que Bíblia que é assim? Ó, então, mas deixa eu falar para você, ela é antiga, não é? Então, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês, ó, gente. Eu percebi que ela é antiga por causa da forma de letra. Quanto mais antiga é melhor. Quanto mais nova é pior. Mas a nossa é a mesma versão. A pentecostal é ótima também. O camarada que traduziu ela, que era para ser dono dela, Gordon Choi, foi um dos meus professores de teologia, que era um grego. Camarada fora do normal. Mas é uma política que aconteceu. Mas vamos lá, olha aqui, gente. Então fica assim, ó. Essa é legal. Porque ele vê ela comendo, olha para ela e fica esperando para ver o que vai acontecer. Porque ele tinha certeza que ela ia cair no chão e ia morrer, acontecer alguma coisa. Só que é o contrário. Quando ele viu que ela não comeu, ele disse assim, Deus já também conheceu o bem e o mal. Mas ele imaginou que ele ia ser como Deus. Por isso que é pecado o camarada achar que ele é alguma coisa. Porque é o mesmo pecado de Lúcifer. É o mesmo pecado de Adão. Entendeu? Então aí tudo isso pelaquela hora. Então esse foi o homem criado. Então na hora que eles pecam, que ele sai fora, a árvore não está lá, o fruto não está lá, então ele tem que colocar 2 anjos, porque senão eles iam lá, pegavam do fruto e comia todo final de tarde, ficava com a pele maravilhosa, porque o tempo não deixa de rolar lá no Éden. Corria-se o risco deles viver eterno condenado. Eterno, mocinho, bonitinho e condenado, porque o tempo para. Não. Lembra do tempo? O tempo não continua? Então, por que Deus colocou a árvore no jardim do Éden e coloca no Apocalipse? A gente chegou no céu. Chegamos no céu, não chegamos?
Por que tem árvore lá para mim comer do fruto? Nós seremos seres humanos perfeitos. Isso, perfeito, mas o fruto tá lá. Vai falar para mim por quê? Por quê? Eternamente é tempo? Não. É. Se eu estou dando a ideia de eternamente, é tempo. Tempo eterno. Para sempre é... Que tempo? Um tempo que não tem fim, mas é um... Então eu como do fruto da árvore da vida para não envelhecer e o tempo continuar rolando. Aí acontece isso no Éden. Então, se Deus deixa eles entrarem lá dentro, sabe o que acontece? Eles iam ser pecadores eternos, porém mocinhos e pecadores eternos. Agora tem um outro detalhe, pergunte para mim, qual é? Qual é? Se fosse você, eu escrevia. Se Deus queria que o homem vivesse eternamente, por que ele deu um corpo que morre? Olha um porco, eu falei um porco. Um corpo corruptível. Vocês nunca pararam para fazer essa pergunta para você mesmo? Ó, Deus queria que o homem vivesse eternamente e deu um corpo corruptível. Um corpo que se acaba. Isso já, porque é o seguinte, ó. O que Deus faz é tirar a primeira pele, que eu já falei, e colocar a segunda. Mas havia uma ordem, não coma do fruto que não é para vocês comerem. Então já havia uma ordem, ele já sabia o que ia acontecer. Agora, por quê? Isso se chama a misericórdia dentro do Éden. É a graça antes da graça. Por quê? Porque Deus bateu o olho e impediu eles de comer, não foi? Nossa, ai meu Deus do céu, olha que coisa linda isso. Quando Deus impede eles de comer do fruto, Deus está tendo misericórdia. Colocar eles para fora do Éden não é uma maldição, uma punição. É um favor. Nossa, dá um glória para disfarçar aí. Nossa! Então Deus fala assim, vai para fora. Por que vai para fora? Porque se você ficar, você vai comer. Se você comer, eu não vou ter como cuidar de você no futuro. Não pode falar, pode falar. Isso. E aí, para que Cristo? Para que Cristo? Então o que ele faz? Ó, olha para mim, gente. Ele coloca anjo dizendo, ninguém passa aqui. Ah, eu vou ter que falar isso. Eu não ia falar, mas vou falar. O anjo com espada desembainhada aqui, ninguém entra aqui. Por quê? Porque ninguém é digno. Não é isso? Ninguém é digno para comer do fruto. Porque se ele entra e come do fruto, eles iam viver para que Cristo? Certo? Mas Deus já tinha feito um plano fantástico. Pergunte para mim, qual o plano? Deus já tinha feito a mulher nascer com um útero, porque o útero serviria para o próprio filho dele no futuro. Deus não faz o útero da mulher para o homem, mas ele faz primeiro para ele mesmo, porque ele primeiro termina para depois começar. Então, o que ele faz? Ele primeiro já tinha visto Cristo na cruz. E ele disse, esse povo precisa de um milagre. Então eu não posso deixar eles comerem do fruto. Correto? Então o anjo não está aqui com a espada desembainhada. Quando Jesus morre, nesses 3 dias, a Bíblia diz lá, se eu não me engano, em Provérbios, dizendo que um anjo olha e diz assim, quem é esse que vem com as suas vestes salpicantes de sangue? Esse texto era Jesus tendo que ser, como que fala, como que a Bíblia está dizendo? Uma espada tem que o transpassar, certo? Então ele morre, mas a espada o transpassou na cruz? Não, a espada vai o transpassar depois. Você vai ficar chorando, só me motiva, viu? Eu acabar 10 horas da noite aqui. Olha aqui, mas é lindo isso, gente, isso é demais. Então o que ele faz? Ele sai da cruz nesses 3 dias, ele vai e ele tem que ir lá pro Éden celestial. Por quê? Porque ele tem que tirar o anjo de lá. Nossa! Aí ele vai chegando. Nossa! Só não é Ave Maria, mas nossa! Ó, aí ele tem que ir, ó gente, ele tem que ir e o anjo diz assim, se aproximar eu te rasgo. Mas ele já vem salpicante de sangue da cruz, ele vai entrando, ele tem que passar e uma espada o transpassou. Aleluia. Glória a Deus. Só ele podia fazer isso, hein? Eu tô com meus braços doloridos, tanto tempo. E isso é o Éden. Isso tudo é... Onde está esse texto do anjo? Do
Provérbios. Ô, rapaz, eu não lembro agora, mas se você colocar no Google assim, ó, coloca assim, se alguém tivesse internet já sabia na hora. É porque eu não preparei o texto, porque eu não ia nem falar isso. Primeiro uma espada transpassou é o próprio profeta que fala, que apresenta ele, né? Viu quando o profeta pega ele e apresenta ele, que diz assim, ó, vai ser um bom menino, mas uma espada o transpassará. E aí depois, esse significado vem depois. Se eu não me engano, é da noiva falando pro noivo. Lá depois de Salmos. Então, mas você colocar no Google, você acha rapidinho. Então, o que acontece, gente? É tão interessante, assim, ó. Eu vou explicar um jeitinho numa dessas aulas, a forma de se ler a Bíblia para entender. Por exemplo, tem texto que você vai ler que você não vai entender falar isso que eu estou falando agora. Mas é a realidade. Por exemplo, Salmo 24 é o Salmo da cruz. Salmo 42 é da cruz. Salmo 23 é da cruz. Por exemplo, tem um salmo que diz que ele vence. 22 também diz. 22 também. Por exemplo, tem um verso em Salmo que diz que ele pisou ele destruiu a caveira cabeluda, que era o crânio de Satanás. Entendeu? Então, assim, no decorrer do tempo a gente vai explicando para a gente começar a entender como a Bíblia é fantástica. Agora, como isso acontece? Porque ele está fora do tempo. Então, quando ele olha, ele começa a dar sinalzinho para um, para o outro e para outro. Por exemplo, onde a gente encontra falando de Lúcifer. É para a gente falar, só que o tempo já deu. Já passei 10 minutinhos. Então, de Lúcifer. Nós vamos falar isso na semana que vem, então. Ok? Beleza, então, por hoje? Bastante informação? Aí a gente, então, nós não saímos do verso 2 ainda. Ok? Estava sem forma e vazio. E aí, então, a gente vai estudando e vai falando e Deus vai nos abençoando. Sim? E mesmo assim, quando ele criou a mulher, ele foi lá e já formou, porque ele já sabia da necessidade que a gente ia ter. Ele foi lá e formou uma mulher com muito lugar, porque ele já tinha tudo ali. Irmã, isso é lindo. A gente acaba não se sentindo mais sofrendo, sabe que isso é tudo ser tudo cuidado. Ó, por exemplo, irmãs, assim, ó, se eu falar assim, ó, vamos parar, é que eu não paro. Por isso que tem que falar, vou parar. É assim, ó, é tão interessante isso, que o único lugar no planeta, em qualquer canto, nesse planeta, dentro da igreja, onde você quiser, que o diabo não sabe o que acontece é dentro do útero da mulher. Então, toda vez que Deus tem um plano, ele prepara uma mulher com útero, que é o esconderijo secreto de Deus. Ó, ele faz uma promessa hoje assim, ó, tem um plano para a próxima geração, mas essa daqui tá meio quebrada. Então, se é próspera, o que eu vou usar? Vou engravidar aquela e aquela lá também. E aí ele coloca filho para o futuro virar pregador para mudar essa geração. Entendeu? Então já é algo planejado por ele. O útero, uma mulher grávida, como diz o Miles Monroe, é um pesadelo do diabo. Quando ele vê uma mulher grávida, ele endóida, porque ele não sabe se ali dentro tem uma Cassiane da vida, um Billy Graham da vida. E aí ele fica assustado demais. E Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos colocar em pé? Leonardo, ele é só pesado do diabo, né?